Olá, pensadores e pensadoras. Essa aula a gente vai falar sobre Heráclito de Éfeso, né? Com ele a gente fecha esse conjunto de pensadores da natureza, né? Esses filósofos pré-socráticos. Com ele a gente fecha basicamente esse período da filosofia que a gente chama de cosmológico, né? Já que trata muito sobre o início do universo, a arqué da Physis, tá bom? No último vídeo, né, que eu postei, a gente falou sobre Parmênides, né? E enlouqueceu um pouco com aquela coisa de que o ser é e o não ser não é. Bom, com Heráclito, eu tinha falado para vocês de que o pensamento dele está na outra margem do pensamento de Parmênides, né? E que basicamente o ser e o não ser para Heráclito não passa de uma ilusão. E o que realmente existe é o vir a ser. Bom, parece que complicou, né? Mas não complicou. A gente vai por partes, a gente vai compreender como é que Heráclito ele vai chegar a essa conclusão. Mas é bom, logo de cara, a gente entender que, como dica, né, para uma questão provável aí, se acontecer, é que Parmênides está de um lado e Heráclito está do outro, certo? Então, enquanto Parmênides ele vai tratar do imobilismo do ser, Heráclito vai tratar do movimento do ser, do vir a ser, certo? Então fiquem aí com isso na cabeça de vocês, que Parmênides e Heráclito basicamente são opostos no modo de tratar o ser, e que Parmênides ele é um imobilista, vamos assim chamar, e de que Heráclito ele vai estar ligado à dinâmica, o movimento, o fluir das coisas que constitui toda a física, tá bem? Bom, a gente vai primeiro tentar dar uma situada, né, como é que funcionava a cabeça de Heráclito e um pouco do que foi a sua vida. Apesar de que pouco se sabe, né, sobre a vida desses filósofos de há mais de 2000 anos atrás, né? Então tem os pequenos fragmentos, esses pequenos fragmentos que vão aparecendo num canto ou no outro, como eu já falei para vocês, faz-se um compilado e tenta compreender basicamente o que foi a vida de cada um. O que a gente sabe de Heráclito é que ele está ali basicamente entre 540 a 480 antes de Cristo, né? A gente sabe que ele era filho de um rei e que, diferente do que se espera, né, de um filho de um rei, ele seguiu o caminho totalmente inverso, né? Ele não foi nem para a religião e nem para a política, o que seria de costume para uma realeza, né, fazer naquela época. Ele foi viver na montanha, ele foi ser um eremita na montanha. E nesse período, que ele passa isolado da sociedade, ele escreve a sua obra chamada A Natureza. É uma obra que também a gente conhece de forma fragmentada. Ela é dividida, né, em vários axiomas e por isso, né, por essa complexidade de escrita, Heráclito ele é conhecido como o obscuro. Conhecemos alguns axiomas, né, que
ficaram aí com o passar do tempo. E é interessante de que alguns, né, foram encontrados escritos em tipos lâminas de ouro, sabe? Enfim, tem toda uma história em volta do Heráclito. Um outro fato também que é curioso, né, que eu também não sei até que ponto vai, mas na fofoca da filosofia é dessa forma que nos chegam, né, de que ele se matou. Só que o suicídio dele é peculiar, né? Que a gente sabe de que ele se banhou de esterco, né? E foi para a praça pública ser devorado por cachorros. Ah, se isso é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas existe essa áurea em torno do Heráclito, né? É interessante a gente conhecer algum desses axiomas, tanto para se familiarizar, né? Já que, vez por outra, pode cair em uma prova e está lá para vocês lerem, né? Não especificamente para vocês saberem se era dele ou não, mas para saber se tem coerência ou não com o pensamento dele, né? E talvez pela linguagem, né? Ou a forma de se escrever, às vezes de cara a gente já conhece de que é obra de Heráclito, certo? Eu vou colocar alguns desses axiomas para a gente dar uma lida, tá bem? Mas apenas dessa maneira, só para se familiarizar e ter uma ideia de quão complicada era a sua forma de escrita, né? Bom, como nada mais é do que pequenas frases que contêm grandes conhecimentos, né? Às vezes tem ensinamentos morais, né? Às vezes elas transcendem, né, o que está ali escrito. E naquele jogo de palavras a gente tende a ir além do que está escrito, né? Eu vou tentar mostrar de uma forma simplificada, né? Quando a gente pensa num ditado popular de que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente sabe que por trás dessa água mole, pedra dura, existe um maior significado, né? Está falando sobre insistência, né? Ou nunca desistir. Então, ou seja, esse ditado a gente poderia colocar ele também assim, como um axioma, tá certo? É só a título de não aparecer uma palavra desconhecida ou de... A gente acaba que não usa muito, né? Mas é somente isso. Quando a gente pensa sobre Heráclito, é uma discussão que na filosofia ela tem dois caminhos, vamos assim dizer, né? Alguns filósofos, né, principalmente os modernos, no período que a gente chama de Renascimento, eles resgatam essa filosofia que a gente chama de filosofia antiga de uma forma como uma época de ouro da filosofia, né? E de que a humanidade não vai voltar a repetir uma sequência de grandes pensadores como foi naquela ocasião. Por outro lado, temos também alguns filósofos que acham que aquelas discussões contribuíram para a filosofia, mas que se limitam àquilo ali e que a filosofia deve seguir tratando de outras ideias, né? E basicamente essas discussões pré-socráticas cosmológicas teriam sido já ultrapassadas pelo tempo, né? Pela nova necessidade que a filosofia tem de se reinventar e de estar dentro de um determinado contexto social, né? Então, vamos dar uma olhada nesses axiomas
e a partir deles a gente segue em frente com as ideias de Heráclito. Então temos aí tudo o que é fixo é ilusão. Essa é a base para o pensamento de Heráclito, né? Ele vai afirmar de que não existe imobilidade, totalmente diferente de Parmênides, que acreditava na imobilidade do ser. Para Heráclito, a imobilidade não existe. Tudo está o tempo todo em constante mudança. A única coisa que é fixa, a única coisa que é eterna e imutável no universo é a mudança. É o fluir das coisas, né? Para isso ele se utiliza de um termo chamado devir, que é o vir a ser. Ou seja, uma coisa ela é e não é ao mesmo tempo. O tempo todo ela está deixando de ser o que ela era a cada milésimo de segundo, né? A cada fração do tempo ela já não é mais a mesma coisa. Vamos tentar pensar da seguinte maneira, né? Vamos pensar em uma fruta na sua árvore, né? Temos a ilusão de que ela está ali parada, né? Só que sabemos que, de forma microcósmica, ela está o tempo todo em mudança, né? Ela está amadurecendo, né? Ela está sofrendo mudanças do mundo externo, né? Ela está crescendo, ela está com as suas células se movimentando, né? Com todas as suas moléculas se expandindo. E isso é revolucionário para um pensamento onde não se tem nenhum tipo de tecnologia moderna, né? Não se tem microscópio para estar observando isso, né? Ele observa de que tudo o tempo todo tá em mudança, né? Antes de termos compreensões macrocósmicas, né? De que, por exemplo, nada está parado, né? Nesse momento, né? Nesse momento que estamos aqui, a Terra ela tá girando, né? A quase 2.000 quilômetros, né? Ela também está orbitando em torno do Sol a quase 110 mil quilômetros, né? O nosso sistema solar está viajando pelo universo a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Então, nada está imóvel, né? E essa realidade de não existir imobilismo é o que vai constituir os preceitos básicos para a formação das suas ideias, né? Se a gente for pensar em qualquer objeto, né, ou qualquer coisa que a gente for pensar, a gente vai chegar a essa compreensão de que ela não está imóvel, né? Ela não é fixa naquele momento. Se a gente for pensar, por exemplo, em uma fruta, né? Ela está ali, se ela está na árvore, ela está amadurecendo, né? Se, se ela, não sei, se ela não está na árvore, ela está sofrendo da oxidação e está apodrecendo. Ou seja, o tempo todo ela é e não é. Com o ser humano também é a mesma coisa, né? A cada instante a gente está em mudança, né? A cada instante a gente tá pensando em algo novo, a cada instante nossos cabelos não param de crescer, né? A todo momento a nossa unidade, vamos dizer assim, corpórea, ela está passando por transformações. E são essas transformações que é a lei, vamos assim chamar, a lei universal, né?
de Heráclito, já que o tempo todo tudo está se modificando, significa dizer de que a única coisa fixa, a única coisa que temos certeza é de que tudo o tempo todo muda. E é nessa eterna mudança, né? É nesse o tempo todo mudar, nesse fluir, é nesse devir que as coisas se constituem. Então, o devir, ele é a ideia, ele é a unidade que pode ser pensado sobre o todo. Então, tudo está em mudança. Então, o ser, ele permanece o tempo todo se modificando. E para Heráclito, o que faz essas mudanças acontecerem o tempo todo é esse permanente conflito. Para ele, o conflito ele é a base para que as coisas possam existir, né? Aí chegamos a um outro axioma também que vai dizer a seguinte coisa, que da luta dos contrários é que nasce a harmonia. Heráclito, com isso, ele vai observar de que existe um permanente diálogo das coisas, né? Existe uma necessidade de, de dialogar entre as coisas, né? Por exemplo, para o dia existe a noite, para a fome existe a saciedade, para o amor existe o ódio, para o macho existe a fêmea, e por aí vai. O que significa afirmar de que um basicamente necessita do outro, que para conhecer o que é, por exemplo, a fome, a gente temos que entender o que é a saciedade dessa fome, né? Então, esse diálogo permanente é o que harmoniza, né, a totalidade. É esse diálogo que identifica o ser. É esse constante, mais uma vez, esse constante movimento é que constitui o ser. Então, é nessa variedade de, de opostos, né? É nesse movimento de acontecimentos de que se forma a unidade do ser. Então, tudo movimenta, tudo está em movimento, né? O devir afirma isso, e dentro desse movimento existe um constante diálogo, existe um constante conflito de opostos, onde o tempo todo um está sobressaindo sobre o outro, né? O tempo todo ele está sendo e deixando de ser, né? Para que ele tenha algum sentido, é necessário isso acontecer. É necessário essa pluralidade para gerar uma unidade. É dessa movimentação que constituímos uma unidade, que é mais um axioma que a gente encontra, né? Que é quando ele diz o seguinte, que das coisas surgem a unidade e da unidade surgem todas as coisas. É dessa é desse diálogo, né, que podemos
construir a ideia de ser. Então, a ideia de ser é esse via ser, é esse fluir de opostos que, harmonizados, constituem o todo. Então, o todo é esse conjunto de via ser harmonizado desse diálogo, desse conflito. Esse conflito, que é esse diálogo, na filosofia a gente coloca ele dentro de um termo chamado dialética. Costumeiramente a gente dá a Heráclito o título de o pai da dialética, né? E com isso, quando encontramos em outros filósofos como Hegel, como Marx, temos a influência direta de Heráclito em suas obras, ou de forma indireta, quando alguém trata sobre dialética. E o que seria essa dialética? Nada mais é do que um diálogo, certo? Só que pensamos da seguinte forma: existe uma tese e existe uma antitese. Desse diálogo, desse confronto, dessa guerra de tese e antitese, nós teremos uma síntese, que seria uma nova ideia. Por conseguinte, essa síntese ela se transforma em tese, posteriormente ela vai ter uma antítese, e desse confronto, mais uma vez, surge uma nova síntese, que vai virar uma tese, que vai encontrar sua antítese, que a gente pode chamar de antitese, e que vai chegar a ser novamente uma síntese, e assim por seguinte, né? Então, ou seja, o tempo todo esse diálogo ele está acontecendo e ele não para de acontecer. Quando a gente fala desse diálogo, é essa harmonia universal das coisas, né? A gente dialoga entre o amor e o ódio, a gente dialoga entre a fome e a saciedade, a gente dialoga sobre a razão e a emoção, a gente percebe a natureza dialogar sobre vida e morte, né? A gente percebe o dia, a noite, ou seja, o tempo todo esse confronto ele está acontecendo, certo? O que é interessante agora a gente perceber, depois de compreender de que tudo flui nesse devir de diálogos e que nada permanece imóvel pelo motivo de que o tempo todo está fluindo, é de que o que harmoniza, né? O que é que essa harmonia constitui? Ou o que é que organiza essa sopa de coisas se movimentando, né? Para isso, ele vai utilizar um termo chamado logos. Então, ou seja, o logos ele é a harmonia de todos esses diálogos, né? O logos ele é a harmonia desse movimento. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não pensar desse logos como o Deus que a gente tem uma ideia judaica cristã. Então, esse logos de Heráclito, esse Deus de Heráclito, é uma inteligência universal que acaba que dá origem a esse movimento e é o reflexo desse próprio movimento, né? Para isso, e para essa compreensão que não é muito clara, né? Já que a gente está falando sobre
Heráclito, o obscuro, tem um outro axioma conhecido dele que diz da seguinte maneira, né? Não escutem a mim, e sim ao Logos, né? É basicamente esse Logos é uma razão universal que harmoniza essa estrutura dialética dentro desse devir, não é? Então, com base nessas receitas de Heráclito sobre como compreender o mundo, né, e a sua constituição, chegamos a uma grande, célebre, né, frase de Heráclito. Talvez o seu maior axioma, o, a mais conhecida de todas, né, que faz a seguinte afirmação: nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Essa frase, né, esse axioma, ele resume basicamente toda essa ideia de devir, né, de fluir das coisas, né? Talvez o rio ele apareça como uma representação da natureza o tempo todo em movimento, né? E o homem é uma representação dessa consciência em movimento, né? Como se trata de Heráclito, fica muito aberto a nossas interpretações. Só que eu não vejo nenhum melhor exemplo para esse devir, para esse fluir, para esse dinamismo das coisas, para esse via ser das coisas, o exemplo de um rio, né? Onde a correnteza faz com que o tempo todo ele permaneça em fluxo e o tempo todo ele vá se modificando, né? O tempo todo as suas águas não são as mesmas. E o homem que se banha no mesmo rio, né? Ele, ao voltar para aquele rio, ele já não é mais o mesmo homem, né? O caminho que ele percorreu até voltar, né? A sujeira que ele se sujou até voltar para tomar aquele banho novamente são outras, né? O seu pensamento é outro, a sua forma de enxergar é outra, ou seja, ele não é mais o mesmo homem, né? Como nada é mais a mesma coisa o tempo todo. Então, eu vejo essa definição de Heráclito uma, uma grande sacada sobre como resumir toda essa ideia de movimento e de que nada permanece, de que nada é, de que a imobilidade ela é apenas uma ilusão, que no final das contas tudo o tempo todo está se movimentando, né? Está a vir a ser. E o que é muito interessante é pensar que, dessa maneira, a filosofia nos ajuda a refletir de que não precisamos ser o tempo todo, né, a mesma coisa, né? Estamos abertos a seguir essa lei universal de que é movimentar-se, né? De que deixar de ser não é nenhum problema, né? É uma lei universal. Bom, e outra coisa que é interessante pensar, quer dizer, que é interessante comentar, é que a gente viu que todos os filósofos, né, da natureza tinham um elemento, né, que dava origem à física, né? Existia sempre um arqué,
parafises, né? E a gente já viu a água com Tales de Mileto, viu os números com Pitágoras, viu os átomos com Demócrito, né? Vimos vários elementos. O elemento relacionado a Heráclito é o fogo, certo? Na maioria das vezes, quando você pesquisa por Heráclito, se define logo o que é o fogo e a partir daí entra-se nesse diálogo. Eu deixei por último esse debate, né, sobre o fogo e Heráclito pelo fato de que não se tem uma certeza absoluta se ele afirma que é o fogo o elemento primordial da natureza, se ele afirma que é o fogo de forma metafórica ou se de forma literal. O que a gente pode entender é que o fogo ele aparece como algo que está o tempo todo em mudança, né? O tempo todo o fogo ele está em movimento, você não encontra um fogo, né, parado. As coisas se transformam através do fogo, né? O fogo ele pode dar novas formas, né? O fogo ele pode fazer com que as coisas se movimentem. E voltando àquela história, né, que eu comentei de que Heráclito ele tratado como obscuro, né, que foi muito tempo, né, isolado na montanha, ele foi de grande influência para o que a gente chamava de um tipo de ciência que acontecia, né, que era dos alquimistas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os alquimistas eram uma rapaziada que meio que buscavam, através de manipulação de determinados elementos, encontrar a pedra filosofal. Essa pedra filosofal seria o segredo de que poderia, a partir daquela ideia, transformar tudo em ouro, né? Era descobrir a qual temperatura certa ou quais elementos unidos transformaria aquilo em ouro, né? Através do fogo, através do calor, através do derretimento e tudo mais. Sabemos de que os alquimistas eles foram fortemente influenciados por essa ideia de Heráclito, de mudança, né? E de que através dos conflitos, né, é que surgem, né, as coisas, e eles estavam buscando esse conflito dos elementos para encontrar o fogo, né? Então, fica a título de conhecimento meio que extra, porque se eu não me engano, eu já vi cair alguma coisa relacionada a isso. Não sei se foi no Enem de 2016, em alguma das questões de filosofia, fazia uma relação um pouco distante entre filósofos da natureza e alquimistas. Uma coisa do tipo, vou procurar essa questão e vou deixar também aqui para vocês um exercício. Certo? Então é isso. Vimos Heráclito, né? A gente percebeu de que o devir, né, é a base do universo, né? Significa dizer que o princípio está no devir, ou seja, está no fluir, de que a única coisa fixa, a única coisa eterna, a única coisa certa do universo é o movimento, que esse movimento ele acontece através dos conflitos, que esses conflitos, essa dialética de opostos, né, é o que gera a harmonia da unidade, e é a unidade que gera esse conflito. O Logos é o pensamento que organiza essa sopa de acontecimentos e que, no final das contas, para resumir isso, descobrimos de que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Da mesma forma de que vocês não são o mesmo desde quando começou essa aula, nem eu sou o mesmo, nem o mundo mais é o mesmo, tá bom? Então, é isso aí de Heráclito, tá? Fechamos aí
os filósofos da natureza. Em breve agora vamos partir para os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, e fechamos a filosofia antiga, certo? E daí por diante vamos para novos movimentos, novas descobertas. Um grande abração a todos e fiquem na paz.